Prazer, eu sou o Rodolfo Gonçalves e vou começar a apresentar essa proposta de artigo acadêmico intitulado Inteligência Artificial Generativa no Ensino de Programação, Dependência Cognitiva, Autonomia, Potencialidades para Aprendizagem. Esse artigo ele está sendo apresentado como um requisito parcial para a disciplina de orientação à jornada doutoral. Essa disciplina ela faz parte do programa de doutorado em liderança educacional da Must University. Nós temos então um paradigma muito interessante, né? A recente difusão dos modelos de linguagem de grande porte, como ChatGPT, GitHub, Copilot, ele transformou a tecnologia muito rápido, né? Então, a geração de mensagens instantâneas, as explicações de conceitos personalizados e o suporte à depuração, debug em tempo real, né? O surgimento das inteligências artificiais, elas dinamizaram, né, a possibilidade do estudante e do professor ter mais dinâmica em todo o processo educacional. No entanto, é, o surgimento das inteligências artificiais também traz alguns problemas em relação a isso. Embora as inteligências artificiais elas ampliem o acesso ao conhecimento, o uso não mediado suscita preocupações quanto à formação de uma dependência precoce ao enfraquecimento do processo cognitivo essencial à formação do pensamento computacional. Então, essa pesquisa ela foca analisar como a inteligência artificial ela pode ser inserida e quais são os aspectos que tem em relação à inserção dessa inteligência artificial no âmbito do ensino de programação. Uma problematização, a gente tem o paradoxo da eficiência, né? A literatura ela aponta como um fenômeno de dissociação permanente assistida, né? Uma competência individual. Enquanto estudantes demonstram alta produtividade com ferramentas, mas falham ao transferir conhecimento em situações autônomas, né? Aqui eu resolvi desenhar dois quadros distintos, né? Como a sintonia observada e o risco pedagógico, né? De um lado, a inteligência artificial ela propicia melhorias pontuais em tarefas de acesso coexistentes, né, gerando ganhos de eficiência. E de outro lado, ela pode gerar uma dependência algorítmica não desejada, né, com a ilusão de desenvolvimento de competência. Mas, de fato, né, quando uma situação real o estudante não tem acesso à ferramenta, né, ele se mostra não eficiente. Outros conceitos centrais dessa pesquisa é a dependência cognitiva e uma agência epistêmica. Né? Para analisar esse fenômeno, os estudos mobilizam dois construtos teóricos fundamentais que explicam a relação no estudo da ferramenta. O primeiro deles é a dependência cognitiva, né? O termo pode parecer até exagerado a princípio, né? Mas é o estado em que os estudantes se tornam incapazes de iniciar e concluir uma tarefa de programação, sobretudo, sem um andaime da IA, sem ter acesso sem conseguir, de fato, né, programar por conta própria. Né? E aí traz aquela implicação de desenvolver uma competência, né? O estudante acha que está se desenvolvendo e na prática ele não sabe o que está fazendo, ele não desenvolveu a criticidade, né? E no segundo aspecto, né, a capacidade do estudante de assumir as responsabilidades pelas construções do próprio conhecimento, né, manifesta-se como um risco também em todo esse processo. Nós temos, então, para essa pesquisa, foi feito um percurso tecnológico, um percurso metodológico. Né? Esse estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, né? Realizada através da revisão bibliográfica narrativa. Né? Então, aqui foi pesquisadas em fontes de estudo, como CAPES, Cielo, Google Scholar e outras fontes. Né? Foi feito um recorte temporal dos últimos 5 anos sobre LLM, embora LLM seja um assunto bastante novo, né, mas esse recorte temporal foi necessário justamente para nós, para eu conseguir captar a essência
do pensamento computacional e das implicações que as LLMs trazem para o processo educacional. E alguns critérios de inclusão nesse estudo foram estudos empíricos e revisões sistemáticas que abordam especificamente a intersecção entre inteligência artificial, aprendizagem de programação e autonomia. Foram os estudos selecionados para essa pesquisa. Bom, os impactos cognitivos e neurofisiológicos, né? Eu expandi, na verdade, um pouco o contexto dessa pesquisa, justamente por trazer alguns elementos da neurociência para a análise e apresentação de dados, né? Então, estudos recentes expandem a discussão além do desempenho acadêmico, investigando o custo oculto, né, do uso intensivo de inteligência artificial. Né? Nós temos, então, um débito cognitivo. Né? Observa-se uma conectividade em redes neurais associadas ao planejamento e à memória do trabalho durante a tarefa assistida. Né? Participantes relatam uma sensação de autoria, mas uma grande dificuldade em reconhecer o desenvolvimento de competência, de fato, ao longo do processo. E aqui a gente tem um quadro diferente, né, quando se trata da postura discente. A literatura, de forma alguma, ela condena o uso da ferramenta, né? Mas ela diferencia os modos, elas identificam a eficácia da aprendizagem depende de uma postura ativa dos estudantes, mas também uma mediação efetiva dos docentes que estão trabalhando, né? Então, o uso passivo, né, tratar a IA como um mero copia e cola, não é um resultado para, de fato, desenvolver alguma competência. Né? E justamente o uso como um parceiro, né, como um copiloto do processo educacional, seria o uso mais adequado da inteligência artificial. Né? E aí a gente tem alguns desafios para os docentes da área, que é justamente trazer elementos e trazer situações onde os estudantes usam, não usam, fazem uso do debug justamente para eles encontrarem erros. Né? Então, são situações bem interessantes. A proibição à mediação pedagógica. Né? O estudo conclui que proibir a inteligência artificial é contraproducente, não se trata dessas definições. Né? O desafio é estabelecer condições pedagógicas de uso que minimizem essa deficiência, né? Essa dependência, a ponto de que os estudantes identifiquem isso como uma ferramenta. Não se trata, por exemplo, fazendo uma analogia para nós entendermos o processo, de proibir o uso de ferramentas como uma calculadora numa aula de matemática, mas entender que essa é uma ferramenta que pode ser usada e que pode chegar ao resultado desde que mediado e desde que entendido por parte do estudante a lógica do desenvolvimento das operações. E aí a gente traz uma questão dos impactos cognitivos para os estudantes. Né? Esse débito cognitivo, ele é sentido ao longo de toda uma vida. Né? Então, o aprendizado, ele está muito ligado com o esforço cognitivo que se faz para a aula. Né? Então, se esse esforço cognitivo ele é menor, menos esforço é gerado e menos aprendizado é gerado. Por isso que essa dependência ela pode causar um risco significativo. Né? E aí essa pesquisa também, né, ela bebe bastante de uma fonte de um estudo de caso que foi aplicado por Dicker, Perjaro e Garg em 2014, montando um laboratório IA, onde eles partiam da exploração, o uso livre de estudantes, eles poderiam usar a inteligência artificial da forma que eles quisessem. Depois, uma análise crítica partindo para o segundo momento, de uma análise crítica dessa mediação e, portanto, depois dessa análise crítica, a resolução análoga sem o uso da inteligência artificial, justamente para os estudantes entenderem esse ciclo de desenvolvimento de competência. E essas discussões elas precisam levar
a um letramento do uso da IA e da inteligência artificial por parte dos professores. Então, os três principais aspectos que nós estamos tratando aqui nesse estudo é o débito cognitivo, a agência epistêmica e o papel do educador ao longo desse processo. Aqui estão as fontes, as principais fontes utilizadas nesse trabalho. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado